O programa Mercado e Ação desta noite recebe nosso querido deputado estadual, secretário dos Transportes do nosso estado, Pedro Westphalen. Seja bem-vindo, Pedro. Olha, o prazer é meu estar com você aqui, amigo pessoal, num programa de alta qualidade jornalística, com informações da mais alta importância. Estamos aqui para conversar um pouco sobre o Estado, sobre infraestrutura, sobre logística. Sobre a nossa logística do Estado. Tu está me devendo essa visita já tem um tempo. É verdade. Mas olha, é por falta de tempo, por tantos problemas que temos no Estado, que a gente não consegue, muitas vezes, fazer a comunicação tão importante no Estado que tem custos logísticos mais altos, Luiz, que fundamenta toda a sua logística, 85%, no transporte rodoviário. E não tem estradas à altura das necessidades econômicas do nosso Estado. Aliás, temos só 10% delas asfaltadas e em más condições. Então, realmente, o Estado que fundamenta a sua logística de transportes em estrada e não as tem, e tem só 7% de transportes ferroviários, 3,3% em hidroviários, ductoviários, menos de 2%, nós praticamente não usamos ductovias aqui no Estado. Aeroportuária, esse ano implementamos um programa estadual, tem incentivo à aviação regional com diminuição da ICMS. Dentro dessa questão da logística que tu colocaste, essa semana saiu muito forte nos jornais a possibilidade do aumento da participação hidroviária no modal do transporte. Como é que está essa questão, Pedro? Já aumentou. Nós fizemos a busca de um projeto, o Master Plan, que era um projeto de um diagnóstico sobre as potencialidades hidroviárias do Rio Grande do Sul, que tem 1.200 quilômetros de hidrovias navegáveis, o que no mundo inteiro é utilizado intensamente porque é menos poluente, mais barato, e que é subutilizada no Rio Grande do Sul. Então, nós temos um trabalho para potencializar a hidrovia do Mercosul, ligando a Lagoa Mirim à Lagoa dos Patos. Num primeiro momento, fizemos a primeira parceria público-privada com o Porto de Pelotas e com a CMPC, aqui em Guaíba, celulose. Mudou a economia do estado do Rio Grande do Sul e ativamos o Porto de Pelotas, que a partir de agosto desse ano deverá fazer o transporte de toras para Porto Alegre no montante de 1.200.000 toneladas e levar para Rio Grande... Toras de madeira? Toras de madeira, e levar para Rio Grande em celulose 1.400.000 toneladas, tirando aproximadamente 90.000 caminhões de 40 toneladas ano das estradas que estão congestionadas. Isso, Luiz, potencializa em 50% o que já se transporta no Guaíba hoje, que são 5.100.000 toneladas. As nossas estradas de água é exatamente. Porto Alegre e Rio Grande, o Rio Taquari, o Rio Jacuí. Caí. O Caí. A Lagoa dos Patos, né? Sim, a Lagoa dos Patos nesse trajeto Porto Alegre e Rio Grande. A Lagoa Mirim que pode ser ligada e só tem um gargalo, que é o Sangradouro, que se drenado lá, ela comporta barcaças de calado com 2,5 metros, fazendo... E a questão do transporte do grão, Pedro? O transporte do grão... Porque isso vai direto para Rio Grande. Cada barcaça dessas, ela leva o equivalente a 300 caminhões de soja ou 200 caminhões de soja, dependendo do tamanho da barcaça. Imagina só o que isso significa. Não só soja, produtos também industrializados. Nós agora ativamos o terminal de Santa Clara aqui na Braskem, que estava paralisado. O Tecon de Rio Grande, o terminal de contêineres, fez o governo com a Guaíba, com a Santa Clara, aqui da Braskem, e provavelmente agora também em agosto ou setembro, nós teremos navios ou barcaças transportando contêineres pelo Guaíba. Então, só essa ação do governo Sartori, potencializou em mais de 50% a nossa hidrovia e implementamos o departamento aeroportuário, com o voo para a Uruguaiana, com diminuição de ICMS de 12% para 10%, inauguramos o aeroporto de Santo Ângelo, que estava travado desde 2010, na tua região, sim, a tua cidade. Minha cidade. Tu deve estar faceiro com isso. Aquilo ninguém acreditava que fosse... E é um dos melhores aeroportos do estado. Ficou agora mais ainda, com uma pista grande, uma pista ampla,
Ali tinha problemas burocráticos, ambientais, contratuais, todos superados, com dinheiro federal e com dinheiro estadual. Concluímos, a obra está entregue e a Azul deverá voar para lá em setembro. Falando com em esses dinheiro, dois aeroportos, Luiz, o Estado fica coberto com um voo comercial a uma cidade, num raio de 180 quilômetros. Isso é uma das maneiras de incentivar o desenvolvimento estadual. Eu não tinha essa informação. No máximo 180 quilômetros num raio tem um aeroporto que recebe um voo que tem ligação nacional. Quando o aeroporto de Santo Ângelo estiver operando, sim. A única cidade que vai ficar fora desses 180 quilômetros é Jaguarão. Mas é por pouco tempo. Aliás, Chuí, por pouco tempo. Pedro, falando assim, necessita dinheiro para isso tudo. O Estado agora renegociou com Brasília, as notícias estão saindo na segunda-feira, de alguns meses, uma certa moratória, alguns meses sem pagar. Claro que você não pode pedir o dinheiro para o governador, mas eu posso que o governador dedique parte desse superávit não previsto para a Secretaria dos Transportes, principalmente para as estradas. Qual seria um custo hoje para colocar em dia, em condições de segurança, as estradas estaduais, em especial aquelas que demandam mais movimento, transporte de safras? Não, nós já estamos fazendo bastante ações nesse sentido. Já foram recuperados muitos quilômetros de estrada no ano passado, né? Nós, aproveitando financiamentos do governo passado, conseguimos superar problemas burocráticos e problemas contratuais. E ativamos o CREM-Erechim, que são 170 quilômetros que estão sendo recuperados. Fizemos vários restauros, o CREM-Serra andando no ritmo acelerado. Estamos restaurando várias estradas. Conseguimos agora, no prazo que o banco estipulou, entregar os projetos prontos de 2 cremas com aproximadamente mais de 200 quilômetros a serem restaurados. Então, uma porção de ações estão sendo realizadas para suprir essas necessidades. Assim mesmo, é importante, nós dizemos que esse ano aprovamos 2 projetos, um de modernização da IGR e outro programa de implementação do plano estadual de concessões rodoviárias. Concessões de estradas. Serão os pedágios? Serão... Qual é o modelo? No Rio Grande do Sul, quando se fala em pedágio, dá um frenesi. Dá. Vamos falar em administrar... É um conceito muito negativo, administrar estradas que tem tarifa que se paga para isso aí. Isso no Brasil e no mundo inteiro se faz. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos várias estradas que têm volume dia para se sustentar, com pedágio apresentando obras e a custo baixo, pelo menor custo. Um projeto bem fundamentado, bem elaborado, que foi para a Assembleia, foi aprovado. Nós estamos agora na fase de discutir o marco regulatório para poder fazer a colocação no mercado de estradas e ver se existem interessados em administrar essas estradas. Dentro dessa questão do pedágio, era uma estrada federal, por exemplo, ali na 386, eu não recordo o nome da cidade, mas lá em cima na Serra, a questão de 8, 10 anos atrás, custava mais de 20 reais o pedágio. Hoje as estradas aqui estão custando 13, 12, nessa ordem. É um valor meio alto, né? A economia gaúcha, o transportador suporta isso? Se nós tivermos obra nas estradas, tivermos segurança nas estradas, tiver duplicação nas estradas, não se pode falar no modelo antigo em que as concessionárias elas tinham praticamente a obrigação de fazer a manutenção das estradas. Nenhuma obra praticamente foi realizada de duplicação, de potencialização, ou muito poucas obras foram realizadas nesse sentido. O preço da tarifa, da concessão, vai depender do que se quer daquela estrada e do número de veículos que passa por dia. Naturalmente, mecanismos de controle vão ter anualmente. Se terá um gatilho, que se aumentar muito o volume da estrada, se diminuir o preço ou se programa mais obras daquela estrada, mas é um processo que tem que fazer parte da reestruturação viária do Rio Grande do Sul, que o Estado não tem condições de fazer e nem a Federação tem condições de fazer. Tanto é que em Brasília foi lançado no início do governo da presidente Dilma o PIL, o Plano de Integração e Logística, onde consta praticamente a concessão de rodovias em todo o país. E nós fomos contemplados... É um modelo inevitável, né?
É um modelo inevitável, É um modelo inevitável. dado o modelo econômico que nós temos no Brasil. Você vai a São Paulo, lá estão praticamente quase todas as estradas pedagiadas, as pessoas pagam com satisfação porque tem o serviço bem prestado. Tem alguma alternativa para não entrar no pedágio? Aqui no estado do Rio Grande do Sul não tem, não existe. Não tem, né? Tem, é ficar nas condições que nós estamos. Mas tem que... Mas o faturamento do Estado... que tem uma economia, como nós temos aqui, forte, que fundamenta 85% do transporte nas estradas e não as tem, e se vê que nós estamos com dificuldades de pagar salário no final do mês. Nós estamos com dificuldade de pagar os hospitais do Estado. Nós estamos com dificuldade de cumprir algumas coisas que são obrigatórias por parte do Estado por falta absolutamente de dinheiro. Ninguém acorda com vontade de não fazer o que tem que ser feito. O governador não acorda também com vontade de não pagar os professores, claro, de não pagar os hospitais. É que não tem para isso, embora sejam atividades prioritárias. Então, nas estradas, aonde o custo acaba sendo maior, tu não tendo estrada ou tendo estradas esburacadas, e quando eu falo custo até em vidas humanas. O custo de quebrar um pneu, de quebrar uma suspensão. Não tenho a menor dúvida que a intermodalidade ligando aeroportuário, hidroviário, ferroviário com rodovias, o usuário ele vai pagar, como paga bem a Freeway, R$13, ninguém reclama, porque tem uma estrada em condições. Eu sou motociclista e motociclista adora uma estrada bem arrumada, boa para andar, é segurança, porque a moto não tem para-choque. É verdade. Para-choque é o peito do motociclista. E o capacete, né? Pedro, nós temos um minutinho para as tuas últimas considerações da nossa grande secretaria, do nosso glorioso estado do Rio Grande do Sul. Olha, eu tenho uma confiança muito grande no governador Sartori, que teve a coragem de primeiro expor a situação em que o estado se encontrava, sem buscar culpados disso, sem olhar para trás, olhando para frente sempre, e em cima das condições que tem, fazer um trabalho de recuperação estadual com profundas modificações previdenciárias, com lei de responsabilidade fiscal, enfim, uma porção de ações com congelamento, inclusive, do orçamento, que se sabe é doloroso, mas tem que ser feito, não se faz o omelete sem quebrar pratos, e agora se vê em Brasília o governo federal querendo fazer as mesmas, ou exigindo dos estados para renegociar a dívida, as atitudes que aqui neste estado, de maneira pioneira, foram feitas em relação ao resto dos estados brasileiros. Nós estamos no caminho certo de recuperação, é verdade, com algum sofrimento para a sociedade, alguns segmentos não podendo ser, neste momento, atendidos, mas que certamente, ali na frente, com a recuperação do estado, na qual eu acredito, isso vem a acontecer. Pedro, obrigado por ter vindo ao nosso programa. Mais uma vez, o programa é a tua casa. Qualquer notícia que tu tiver, vem para cá. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande dia a todos, uma grande semana a todos aí, que esse frio nos deu uma safra boa. Uma safra boa e bate os mosquitos todos da dengue, pelo menos. Tudo tem a sua razão. Voltamos no instante.